Acerca da contagem recíproca de tempo de serviço, custeio previdenciário e regime geral de previdência social, RGPS, julgue o próximo item. Para efeito de custeio do RGPS, as alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados empregados são as mesmas alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados contribuintes individuais. Bom, diferentemente do que diz aqui a questão, as alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados empregados não são as mesmas alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados contribuintes individuais. Veja, vamos para a Lei 8.212 de 91, no seu artigo 21, caput. Então, o que diz o artigo 21, caput, da Lei 8.212? A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Então, será de 20% a alíquota de contribuição do contribuinte individual e facultativo. Já as alíquotas dos empregados, nos termos do artigo 28 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Então, a Emenda Constitucional número 103 de 2019, essa emenda trouxe lá no seu artigo 28 a seguinte redação. E ela atualizou, né? Na verdade, ela desatualizou o artigo 20 da Lei 8.212 de 91, sem revogar expressamente o dispositivo. O que trouxe a emenda? Artigo 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de, inciso 1, até um salário mínimo, 7,5%, 7,5%. Inciso 2, acima de um salário mínimo, até R$ 2.000, 9%. Inciso 3, de R$ 2.000,01 até R$ 3.000, 12%. E inciso 4, de R$ 3.000,01 até o limite do salário de contribuição, 14%. Assim, a alíquota dos contribuintes individuais são 20%. A alíquota dos empregados, 7,5%, 9%, 12% ou 14%. Vamos anotar? Alíquota dos contribuintes individuais, 20%. Alíquota dos empregados. Quais são elas? 7,5%, 9%, 12% e 14%. As alíquotas de 7,5%, 7,5%, 9%, 12% ou 14% são aplicadas sobre o salário de contribuição do trabalhador, que consiste na base de cálculo e que basicamente é a remuneração habitual do indivíduo. Quanto maior a remuneração, maior a alíquota. Os percentuais previstos, então, na Emenda Constitucional número 103 de 2019, está aqui ela, certo? Dá uma olhadinha depois lá no artigo 28, se aplicam de forma cumulativa, ao contrário da regra anterior, de modo que a incidência se dá por faixas de salário. Então, quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos. Certo? Então, a alternativa aqui, ela está... O que diz a afirmativa? Para efeito de custeio do RGPS, as alíquotas aplicadas ao salário de contribuições dos segurados empregados são as mesmas alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados contribuintes individuais. A gente acabou de ler, né? Errado. Próxima questão. Acerca da contagem recíproca de tempo de serviço, custeio previdenciário e regime geral de previdência social, o RGPS, julgue o próximo item.
indivíduo sem vínculo efetivo com qualquer dos entes federativos que tenha sido nomeado para exercer cargo em comissão junto a órgão público federal é considerado segurado obrigatório do RGPS devido ao cargo que passou a ocupar. Para a gente poder responder essa questão, a gente precisa da Lei 8.213 de 91, no seu artigo 11, a linha G, que diz o seguinte, em relação a servidor ocupante de cargo em comissão. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado, a linha G, o servidor público, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. É importante a gente lembrar que esse dispositivo ele está de acordo com o que diz o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal de 88, que diz o quê? Que serão vinculados ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência Social, o agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. Então, sobre os cargos em comissão e as funções de confiança, para a gente poder aí lembrar, é importante a gente dar uma olhadinha no artigo 37 da Constituição, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 88, que prevê o quê? Que esses cargos, eles são destinados exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento. Diz lá no artigo 37, caput, que a gente já conhece, a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, inciso 5, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, a gente não pode confundir. Servidores ocupantes de cargo em comissão são aqueles que não prestam concurso público e não possuem estabilidade. Então, eles estão vinculados ao RGPS. Não podemos confundi-los com os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, que prestam concurso público e estão aptos a adquirir estabilidade. E eles estão vinculados ao RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Vamos anotar? Servidores, cargo em comissão. Ou seja, não prestam concurso público. Não possuem estabilidade. Certo. Eles estão vinculados ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Mas os servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, aqueles que prestam concurso público, que estão aptos a adquirir estabilidade, eles estão vinculados ao RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Então, o que diz o enunciado mesmo? Indivíduo sem vínculo efetivo, deixa eu voltar aqui,
Indivíduo sem vínculo efetivo, com qualquer dos entes federativos que tenha sido nomeado para exercer cargo em comissão, junto a órgão público federal, é considerado segurado obrigatório do RGPS, devido ao cargo que passou a ocupar. A alternativa está correta, porque está vinculado ao RGPS. Afirmativa correta. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu joinha, isso vai ajudar muito o canal, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos, e nós temos vídeos diários aqui. E também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social. Muito obrigado, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.